Ontem eu fui dormir, eu tive. Era como uma visão. Aquilo não foi um sonho, gente. Eu tinha acabado de deitar na cama e eu comecei a contemplar aquilo. E algumas coisas que a gente assiste, né? Pela internet, na mídia, por aí, às vezes bate uma tristeza tão grande na gente, né? E eu comecei a conversar em espírito, na minha mente, com Deus. Depois de eu orar, dobrei meu joelho e deitei, né, para dormir. Mas eu era como se eu tivesse acordada. Eu não dormi logo, porque eu fiquei me mexendo na cama. E de repente, do nada ali, eu conversando com Deus, né, o Senhor me mostrou, me deu uma visão como eu nunca vi na minha vida. A gente vê muitas vezes, gente, aquela imagem de Cristo na cruz, as imagens que mostram por aí do Cristo, né, ressurreto. Mas, gente, a mensagem que Deus me deu ali foi tremendo demais, sabe? Quando eu vi ali Cristo naquela cruz, e o Senhor começava a falar comigo e disse, filha, olha, e eu via os pés de Cristo sendo pregado, eu via as mãos de Cristo sendo pregada. E aquelas minhas lágrimas começou a descer ali. Eu deitada, e eu sei que eu não estava dormindo e não estava sonhando. E eu estava vendo tudo aquilo e comecei a chorar. Mas eu nem dormia e nem acordava de vez, que eu ficava vendo aquilo, era uma visão. E aquilo foi passando como um filme, mostrando tudo aquilo na minha mente, me mostrando naquele momento. E quando eu estava vendo tudo aquilo, o Senhor disse, filha, o ser humano é mau. Veja, olhe para mim. E eu estava vendo, gente, a crucificação do Senhor. E o Senhor dizia, filha, o ser humano é mau. E eu disse, pai, mas o que fez o ser humano mau? E o Senhor dizia, o pecado, o pecado, o pecado. Então, lute contra o pecado que habita na sua carne. Porque todos os seres humanos, eles são maus. A pessoa pode mostrar que ela é a pessoa mais boa do mundo, fazer muitas bondades, mas ela é má. O ser humano em si é mau. Ele é vingativo, ele é mau. Por que que o ser humano é mau? É como Jesus falou ali para mim. Porque o pecado, ele habita em nós. O pecado está na nossa carne, na nossa natureza humana. E é por esse motivo que a cada dia nós temos que lutar contra nós mesmos, contra o nosso eu, contra essa natureza carnal, humana, que pende para o pecado, para o eu, para o que é errado, para o que não agrada a Deus. Nós temos que lutar a cada dia para vencer a nós mesmos, nossos desejos, e que a vontade de Deus, ela permaneça em nossa vida. Que a vontade do Senhor, ela venha prevalecer sobre nós, para que nós venhamos a vencer o pecado. Porque o pecado que habita em nós é que nos faz pessoas más, pessoa má, que não tem compaixão. Por que que Cristo foi crucificado? Ele era puro, ele era santo. Por que que ele morreu? E por que que ele ressuscitou? Ele morreu pelos nossos pecados, não pelos dele. Porque ele era santo, nele não havia pecado. Nele não havia pecado, gente. Jesus era santo, ele é santo. Ele nunca teve pecado, nunca. Jesus, ele é santo. Jesus não tem pecado, ele não teve pecado. É por isso que ele sofreu naquela cruz. Por isso que pregaram seus pés, suas mãos, transpassaram com uma flecha, botaram vinagre no lugar de água para ele beber. Que maldade, gente. Ser humano é má. Porém, ele sofreu tudo isso por minha culpa, por sua culpa. Vamos abandonar o eu, o pecado, aquilo que nos afasta do Senhor. E quanto a tempo, e quanto a tempo. Porém, como ele não tinha pecado, ele foi morto pelo pecado, pelo homem que é má. E aí, como ele não tinha pecado, ele cumpriu a lei
E ele ressuscitou, porque só poderia ressuscitar um corpo santo e puro, aquele que não tem pecado. E só por ordem divina. Aqui, quando Jesus passou nessa terra, ele ressuscitou algumas pessoas. Não porque elas não tinham pecado, mas porque ele deu a ordem da vida. Porém, ele mesmo, dono da vida, ressuscitar, ele ressuscitou porque nele não havia pecado. Ele era puro, santo. E por esse motivo, por ele ser santo, por ele não ter pecado nele, ele ressurgiu, ele reviveu e ele está vivo. Ele está vivo, Jesus está vivo. Jesus não é mais aquele coitadinho deitado ali em uma maca todo furado nas mãos, os pés. Não, ele não é aquele coitadinho que alguém vai lá e faz uma reza em cima daquela imagem, furado os pés, as mãos, naquela cruz. Não, gente, aquele não é mais Jesus. Ele passou por aquele corpo, mas ele já ressuscitou. Quando ele apareceu, ou depois que ele foi ressuscitado, ele tinha um corpo tão lindo, tão glorioso, que as mulheres nem reconheceram na hora. Depois que elas prestaram bem atenção para aquele jovem, né, que apareceu, que elas notaram que era Jesus. Sim, Jesus já ressuscitou. Ele ressuscitou, ele está vivo. E eu e você podemos levar ele para todas as nações. Aqueles pés pregados na cruz são o meu e o seu que estão livres, estão libertos para caminhar e falar do seu amor. Aquela esponja com vinagre que deram para ele beber, eu e você podemos abrir a boca e falar da fonte da vida que é Jesus. Que eu estou fazendo aqui agora, levando para você a fonte da vida. Porque hoje nós temos a água viva, a fonte da vida que é Jesus, mas naquela época, naquele período, naquele momento, ele bebeu vinagre. Para que hoje nós tivéssemos essa liberdade. Aquelas mãos que foram pregadas ali foram para que a minha mão, as tuas mãos, fizesse o bem a alguém, o bem à nação, o bem à nossa família, fazer o bem ao próximo, fazer o que podemos para ajudar alguém. Vamos ter um coração bom, vamos ser pessoas boas, vamos perdoar, vamos amar e vamos deixar Deus fazer a sua vontade, o seu querer através das nossas vidas, porque Jesus já ressuscitou. Jesus está vivo e Ele está vindo nos buscar. Acorde, desperta, vem enquanto é tempo, porque Jesus está vindo nos buscar. O Senhor vai arrebatar a sua noiva.